Olá, entendedores e entendedoras, sejam todos muito bem-vindos ao Entenda Genética. Então, essa é mais uma conversa que a gente tem, né, das análises de dados, e para que vocês acompanhem também aqui e tirem as suas dúvidas. Hoje a gente está com a Érica. Érica, muito obrigada por participar. Eu que agradeço, nossa, eu que agradeço. Muito obrigada a você, Natácia. Gente, a Érica trabalha com cromossomo Y e microsatélites. É uma dúvida que eu recebo muito sobre como trabalhar com esses dados. Por isso que eu acho que vai ser muito, muito legal para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui com a Érica é a observação do GNILEX, que é um programinha bem legal. A gente já tem tutorial dele aqui em algum lugar do canal, vou colocar na descrição do vídeo, mas não tão pormenorizado assim. Então, Érica, eu vou falando com você, normal, igual a gente está conversando, e a gente vai Tá tirando joia, as nossas dúvidas, tá? tá O joia. programa GNIX, eu vou mostrar aqui a minha tela. Então, a gente está aqui dentro do programa GNIX, e o que ele é super legal é como você falou, ele é um suplemento, né? Uhum. Então, para você importar ele dentro do Excel, você vai dar um duplo clique e ele vai dar uma mensaginha de habilitar macros. Só um momento. Vamos ver. A gente vai Eu fazer vou... no seu ritmo, viu? Então, ele não aparece, é essa mensagem que não aparece. Eu vou fechar aqui o arquivo input que você Isso, pode enviou, fechar. porque quando eu dou o duplo clique, ele abre a planilha, entendeu? Do arquivo que você enviou. Tá. Ele não tá pedindo para habilitar macro nem nada, não Não, aparece nenhuma outra janela. então fecha ele, porque às vezes ele tá, como eu já te mandei no modelo de input, ele Aham. provavelmente está reconhecendo. Tá, vou tentar de novo aqui. Eu Uhum. fechei. Nossa, abri uma tela aqui como se fosse a planilha de Excel, mas não tem nada. Não, não tem problema. Ele abriu um Excel, vou até fechar o meu aqui também. Ele abriu só um Excel mesmo, como se não tivesse nada, não é? Isso. Tá, pode ser que isso aconteça. Então, como é que você vai fazer? Apareceu esse GNIX aqui na pontinha do seu Excel? Não, não apareceu. Não, então realmente temos Houston, we have problems. Então, No meu dentro computador desse tá horrível. programa, o que é legal é que a gente já tem os gráficos, a gente já vai ter os gráficos de frequências alélicas, que aí seria a caracterização dos seus dados, a caracterização genética. Assim, só com ele você já teria todos os seus resultados para o seu objetivo. Então, eu vou te explicar rapidinho como é que é o input dele, para você entender e explicar, se quiser, no seu material e métodos. Não vou ficar com pormenores porque a gente está no rush, para você o importante são os dados em si, né? Mas, Tá. basicamente, aqui a estrutura dele são seus genótipos. A gente tem que colocar aqui o número a identificação do indivíduo dentro desse sample number aqui. Depois, bem na frente de cada indivíduo, a população. Aí vem os dados de genotipagem para cada um dos seus iniciadores. Você vai colocar na primeira coluna aqui o número de marcadores que você tem, que são 23. Depois, o número de populações que você tem, são 123 indivíduos, falei errado, é o número de indivíduos no total das suas populações. Você tinha um indivíduo Uhum. duplicado. Aí lembra que eu te mandei mensagem? Eu excluí ele. Ah, lembro. Por Ah, isso que tá. está Era um cento cento e e vinte vinte e e quatro. três, Ah, ok. tá bom? Ok. Aqui é o número de populações, que são 14. E aí aqui você tinha colocado uns códigos. Como eu não consegui entender, fiquei com medo de fazer merdinha, eu coloquei no lugar dos códigos as populações mesmo, escritas, Certo, tá? certo. Porque aí eu falei, não vai ter erro. Então, de acordo com a ordem que está aqui, eu vou colocando. Então, o primeiro foi Alto Alegre, aí aqui em cima é o número de indivíduos, 7. Certo. Amaragi, 4. Bonfim, 3. Boa Vista, 44. E assim sucessivamente vai. Bem Certo. tranquilo de organizar. Aí, como é que a gente faz a análise em si? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir um outro para eu não estragar a sua planilha de resultados. E vou compartilhar. Tá dando para ver a nova que eu Tá. abri? Ok. Então, agora eu vou vir nessa opção de NIX e vou vir na opção Frequency Based. Vou clicar na opção Frequency. Aqui ele já identificou, ó, você tem 23 locos, 123
samples, 14 populações, o tamanho de cada uma, ok. Aí o pulo do gato aqui é que você tem que marcar que os seus dados são dados haplotípicos. Certo. Porque se você não marcar isso, ele vai dar pau entendendo que é codominante, que é o default para microsatélites. Então, o seu é haplotípico. Depois disso, você vai clicar em OK. E aí aqui vem uma lista daquilo que a gente tem que calcular. E aqui eu quero já discutir com você o que você acha, porque daí a gente pode gerar só o que você precisa. Eu te mando essa planilha nova, com os resultados já enxutinhos, para você não se perder Certo. naquela. A gente pode estimar a frequência alélica e a diversidade com frequência dos alelos por população. Eu acho isso super legal. Que você Sim, eu pode acho. ver, você pode Estimar ver a frequência alélica? isso por população, Sim. Sim. tá? Que aí você vai ver, por exemplo, tem um determinado alelo que é predominante em todas as populações, tem algum alelo que é exclusivo. Só disso daí você já pode discutir seus dados, caracterizando. Mas aí, deixa eu perguntar, mesmo com aqueles municípios que têm, por exemplo, 4 indivíduos, com um N assim tão pequeno, seria Eu acho, interessante? Ou aqui a gente já conseguiria fazer, dividir por mesorregião, três populações, a gente, agrupando. a gente poderia, só que aí você teria que me contar qual é essa, vamos dizer assim, essa mesorregião. Aí o que eu teria que fazer? Eu colocaria aqui, por exemplo, mesorregião 1, faz de conta, tá? Aí eu ia Certo, colocar no nome da população cada mesorregião, para certo. ele poder entender que essa população é da mesorregião. Porque, assim, tem um aspecto que eu sempre brinco: populações geográficas somos nós que inventamos para poder ajudar a nossa vida. Mas a genética não segue geografia, Ah, não é? legal. Então, assim, por exemplo, aqui eu tenho 4 indivíduos. Tá, mas não necessariamente esses 4 indivíduos aqui desse município são refere-se a uma população genética. Ela é uma Entendi. população geográfica porque você colocou como população geográfica. Então, a gente poderia dividir aqui, sim, dentro dessa classificação. Por isso que eu falei para você não se preocupar tanto, porque a gente que fez essa label aqui, lógico que tem que ter uma pergunta por trás. Mas se você quiser, a gente já divide aqui agora, ou depois você me manda e a gente roda de novo. Eu só preciso que você coloque para mim onde cada mesorregião aqui, porque eu não vou saber, né? Sim, Aí a gente claro. roda tranquilamente. Tá. Aí seria legal, porque você teria os dados por mesorregião também. Mas eu também não vejo Certo. problema nenhum nesse primeiro momento, principalmente se a banca já tinha te orientado, de você fazer essa caracterização por população, embora você pode colocar que tem as suas limitações por causa do número. Tá. Então vamos manter assim, por município mesmo, por Uhum. população. E aí Depois, se depois você a gente vê. quiser fazer desse jeito, realmente é rapidinho, tá? Tá, tá, combinado. Então, vem cá em frequência, tananã, peraí, ok. Aí, o que eu acho legal que seria massa de você colocar? Os gráficos por população. Então, cada população vai ter um gráfico dos alelos que a representam. E aí você teria essa Certo. caracterização. Então, eu acho que pode ser interessante. Então, inserir os gráficos por população da frequência Isso, alérica. da Seria frequência isso. alélica, porque ele já gera para você. Ele vai Uhum. estimar uma planilha e ele vai colocar isso em gráfico. Essa opção aqui, gráfico por locus, essa opção, eu posso até colocar, tem que ver se você vai ter tempo de descrever ela, mas simplesmente é uma caracterização do seu locus, dos seus locus. É. Então, por exemplo, sei lá, o locus DYS438, ele tem, sei lá, 8 alelos. Aí ele vai mostrar os alelos que tem para este locus. E se você achar que é um dado legal, tudo bem. Tá bom. Aqui, frequência por locus. Eu vou marcar também para a gente ver se a gente usa ou não. A diversidade Certo. haplotípica por população, eu acho que a gente tem que colocar. Isso sim, porque eu acho que é o objetivo principal Todos do esses aqui trabalho, né? incluem no seu objetivo, menos esse aqui, que isso aqui é gráfico por locus, é a caracterização do seu locus. Você Só o pode locus, colocar como suplemento.
Eu acho que nesse momento não agora para o Uhum. TCC, mas a gente pode usar mais tarde, sim. Eu acho assim, o que que acontece? No seu método, lá no seu resultado, talvez você vai ter que colocar, olha, eu encontrei tantos alelos, algo geral, sabe? Para Certo, mais detalhes, ver no suplemento. Mais nada, certo. papum. A diversidade por locus, não vou marcar isso aqui, porque é igual você falou, é mais coisa, mais tranqueira. Padrão alélico, eu vou colocar, vou te mostrar por quê. E a Tá. lista de alelos privados, que eu acho super, super interessante para o seu caso. Por quê? Essa lista de alelos privados Uhum. seria o quê? Essa lista de alelos privados seriam aqueles alelos que são exclusivos de determinada população e você não Hum, encontra em outras populações. muito Então, importante. isso é muito legal para o seu trabalho, Muito importante. não Muito é? importante. Eu Sim. acho. Sim, muito, muito importante. Já que estamos caracterizando aplotipicamente a população, então, quanto mais especificidade a gente tiver para a população, melhor, não é isso? E isso porque você consegue discriminar essas populações. Certo, ótimo. Aí entra que se a gente conseguisse fazer com a mesorregião, ficaria muito massa, de você ver se tem alelos privados pelas mesorregiões. Por isso que eu te falei, se der tempo de você fazer isso, nem que a gente não coloque esses dados aqui de cima para as mesorregiões, entendeu? Mas se a gente colocar a diversidade por mesorregião e os E os alelos alelos, privados, beleza. cumpriu, Ótimo, entendeu? ótimo. Depois você Ah, explora mais. tá Aí, joia. essa daqui é uma coisa que eu quero ver com você. O que que acontece? A gente tem a opção de fazer a diversidade genética, desculpa, a opção de fazer a diferenciação genética para a par. Então, eu vou comparar cada população, né, e vou ver se ela tem diferenças geográficas, ou diferenças genéticas. O que eu acho super legal de dados de populações humanas é que raramente a gente encontra uma diferenciação genética significativa, e eu aproveito para dizer aqui que eu sempre falo para os meus alunos que não temos raça, temos etnias, grupos étnicos, porque a gente não tem uma diferenciação genética que nos configura como espécies ou raça, porque raça, na verdade, vem do melhoramento, né? Não temos, somos todos uma única espécie, como qualquer outra, com particularidades na descrição genética, mas não tem diferenciação genética nos seus dados. Eu já olhei lá pelo Arlequim. Então, eu Sim, acho que não precisa de mexer com isso aqui pro GNAX, entendeu? A gente vai por certo. Arlequim para não pormenorizar demais, para já Isso enxugar. é legal, esses estudos genéticos, assim, são legais também, né? Por conta de toda essa intolerância que a gente tem hoje em dia, né, de diferença, Sim, desigualdade, de achar que um é melhor que o outro, porque o norte é sempre muito discriminado, né, vem os preconceitos, Então, a genética em si, friamente, assim, é uma coisa, mas a gente pode utilizar dessa parte da genética, assim, a parte humana mesmo, né, essa parte social, e dizer assim, somos todos iguais, né? Ninguém é diferente de nossa, ninguém, não existe diferença, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais, né? exatamente. Essa é uma parte que me Pode encanta ser muito. lá do sul do Brasil, pode ser aqui do norte, aqui na Amazônia, somos todos Na iguais. África, na China, porque a África, gente, exatamente. Não, exatamente. Os né? venezuelanos, que hoje nós estamos aqui tendo uma imigração em massa, né? E a gente, às vezes, sofre tanta xenofobia, né? Porque Sim, falam isso, não sei o quê. Somos todos iguais. Somos todos iguais. exatamente. No fim do dia, eu brinco assim, que a gente é de carne e osso e cera no ouvido. Não temos diferenças genéticas e não estou falando de achismo. Estou falando de Exato. trabalhos belíssimos. Eu amo. É uma parte que eu sou verdadeiramente encantada. Inclusive, recebemos um venezuelano na nossa cidade. A gente pegou ele aqui em Brasília e tem um Ai, pessoal que está legal, recebendo pelo Fraternidade Sem Fronteiras. Aí entraram em legal, contato com a gente recebeu ele lá, para uma amiga nossa. legal. Mas não tem diferença, e aí até me veio uma ideia para sua tese aqui, porque eu vou pensando. Você poderia, porque assim, os marcadores que você usou são marcadores, igual você falou, universais no sentido do que vocês utilizam aí, né?
É como se Isso, na fosse rotina forense, na exatamente. rotina. Então, já tem um banco de dados bem legal sobre isso daqui, que você pode, igual eu falei para você que os meus alunos estão fazendo, a gente está pegando muita coisa de banco de dados que o pessoal não está explorando com outras análises e adicionando outras perguntas, outras perspectivas, porque não está tendo dinheiro, não está tendo como ir para a bancada. Se você junta Uhum. esses dados seus com esses outros dados, você pode discutir justamente isso e trazer essa questão social, porque vai ficar um trabalho belíssimo, só um Exatamente, capítulo sobre isso. Ai, até exatamente. arrepiei. Fica Eu lindo. também, tô toda arrepiada aqui. Não, fica muito lindo. Você traz uma contribuição muito maravilhosa. Eu sou doida para fazer meus testes genéticos de ancestralidade, porque eu brinco assim que a minha avó é baiana, então meus mitocôndrias vieram lá da Bahia, né? E aí eu tenho o pessoal de Minas, eu também tenho parente no Pará, e é uma mistura muito bonita, né? E eu até brinco, eu falo assim, gente, você tem lá uma prole com os filhotinhos de cachorro. Um é pintado de branco, outro é pintado de preto, outro é amarelo. Tá todo mundo é irmãozinho. Você olha ali, você vê que é cachorrinho, tudo de boa. É, Nós somos um bando de exatamente. vira-lata, tudo misturado, né? Exatamente. Não, eu aqui em casa, na minha família, especificamente na minha família, eu digo que eu sou uma índia de pele branca e de cabelo enrolado, né? Cabelo crespo. Enfim, eu sou bem misturada. Eu tenho índios, eu tenho é, europeus, né? Digamos Aham, assim, tenho africanos, né? Influência africana, influência europeia e influência indígena na minha família. Ou seja, eu sou a mistura dos três grupos parentais que formam a população brasileira. é Não muito fujo bonito. disso. Não tem como fugir disso. E a Eu maioria acho das que é pessoas todo são mundo. assim. Ó, eu mesmo, meu É, bisavô é negro. Se eu falo isso, o povo não acredita, mas o meu bisavô é negro. exatamente. Minha avó é Não, nem sempre descendência quando a gente vê indígena. o fenótipo, nem sempre quando a gente vê o fenótipo ali, tá vendo a pele clarinha, os cabelos loiros, mas lá, se você for puxar lá genotipicamente, vai dar no negro ali como grupo principal, como influência principal. Enfim, Exatamente. Até entre os meus irmãos, assim, as pessoas não acham que nós somos irmãos, porque os meus irmãos, eles são muito diferentes fenotipicamente de mim e da minha irmã. A ponto das pessoas acharem que eu era namorada do meu irmão, noiva do meu irmão. Porque não tem nada a ver por causa disso, né? Ai, mas é muito legal, eu adoro. Ó, então eu vou clicar OK aqui e a mágica vai acontecer. Ele é super rápido de rodar. legal, E por que que eu gosto muito desse programa e eu sempre indico ele? Porque ele gera os gráficos e gráficos muito bonitos, legal. tá? Então, você Mas então a gente vai fazer, você marcou aí a diferenciação para par? não marquei, porque eu vou pegar do Arlequim, que eu acho que vai ser mais interessante para você, porque aqui ele não vai gerar nem gráfico para você, é um bando de número, a gente vai fazer no Ah, tá, Arlequim, tá pelo jóia. tempo. Então, olha só, como é que funcionam esses códigos aqui, só para quando você pegar os seus resultados, você entender o que que é cada uma dessas planilhas. Tá vendo que aqui embaixo tem uma sigla, HAFP? Tem. Então, todos eles têm essa sigla. Essa sigla geralmente está bem aqui, é o que que significa ela. Tá onde? Pode Aqui nessa repetir? coluna 10, tá vendo? Ó? Linha 10, Tá. desculpa. Haploid Allele Frequencies. Então, Ah, ok. é a letra que começa, haploid, H, allele, A, F, frequencies e assim por diante. E aí o P é Tá. de population. Então, ó, aqui está o nome da aba, e Sim. esse nome da aba sempre vai estar aqui. Ah, Ó, eu vou ok. colocar a segunda para você ver. Aqui a segunda é a HAGL, né? Ó, o que que tá Uhum. aqui o título dela? HFPG, né? Mas se você olhar, tem relação. Então, é o gráfico das frequências alélicas por população nos seus locos de dados haplotípicos. Então, eles tentam fazer como se fosse uma sigla do título da planilha. Certo. Porque às vezes as pessoas me mandam mensagem, meu Deus, mas eu não sei o que que significa. É por causa disso aqui. Que você tem que olhar o título, senão a gente pela sigla não sabe mesmo não. Tá. Então, eu vou começar com a primeira sua aqui, que são as frequências dos haplótipos e o tamanho das suas amostras por população. O que que ele faz? Ele pega cada um dos seus locos aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o seu primeiro locus, tá? Ele vai pegar as suas populações que estão aqui Certo.
Então, aqui, por exemplo, eu tenho Alto Alegre, 7 indivíduos, Amaragi, 4 indivíduos. Então, sempre ele coloca o número de indivíduos aqui embaixo da sua população. E Certo. esse Nzinho aqui é o alelo. Então, ele vai fazer a caracterização da frequência deste alelo na sua população. Sendo Certo. que eu esqueci de te falar uma coisa. Eu tinha olhado seus dados de genótipos, até mandei por e-mail. Tinha alguns genótipos que estavam assim, 18.2, 17.2, e aí eu coloquei como 18, 17, porque provavelmente o GeneMapper, ele exportou, e ele exporta o default. Só que, Como por microvariante, né? Isso seria uma isso, microvariante. na verdade, Tá. ele não é um alelo, porque o que que acontece? Eu vi no seu trabalho que a maior parte dos seus marcadores são dialélicos. Acho que só um que é Sim, penta. Então, sempre o que que vai acontecer? Por exemplo, se você tem um alelo 18, o próximo possível é só 20, porque ele é um entendi. dinucleotídeo. O Certo. anterior possível é 16. Então, por isso que provavelmente foi algum artefatozinho do pico lá que ficou 18.2. Então, eu normalizei tudo. E aí, olhando aqui essa tabela, e até eu sempre falo para o pessoal fazer isso aqui, nos dados para corrigir se tiver alguma coisa passando, eu acho, posso estar errada, mas eu estou desconfiada que esse alelo 2 aqui, ó, não existe. Eu estou desconfiada que é algum artefato. Certo. Tá vendo que ele fica muito discrepante de todos os outros? Entendi. Qual é o marcador? Esse aqui é o DYS576. Aí você vai ter que depois lá na genotipagem Sim. do primeiro locus e ver quem tem esse número 2 aqui. Deixa eu ver se eu acho. Número DY 2. 576, é esse o marcador? Isso, é o primeiro. Primeiro. Aqui, ó, já achei. É o indivíduo de Caracarai. Caracaraí. Caracaraí. Caracaraí é o 3. O indivíduo 3. Não sei se está É, dando para mostrar minha tela aí, que esse negócio não é mostra sempre a Caracaraí tela. 003. Isso. Pode ser 22, né? E faltou um Pode ser o 22 ou pode ser 20. 20. Tá. Outra coisa Já também que. verificar. Isso, uma coisa que eu quero depois, assim, que eu acho que pode ser legal você verificar nos seus genótipos, e para Uhum. agora não, que a gente vai fazer com o que tem. É nessa genotipagem, por exemplo, a gente tem no indivíduo de Caracaraí 18 e depois 19, tá vendo? Tô vendo. Só que provavelmente, esse indivíduo é 18 ou Certo. 19, não sei, deve depender de como que você genotipou. Mas o fato é que ele é de dois em dois, não dá para ele ter um único nucleotídeo de diferença, a não ser que ele fosse um mononucleotídeo, o seu, o seu primer, mas eu acho que ele é di, Entendi. entendeu? Entendi. Então, não para agora para sua especialização, mas você vai ter que revisar toda a sua planilha de genótipos, Tá jóia. tá? A mesma coisa aqui, ó, por exemplo, nesse segundo locus tem 13 e 14, Certo. e isso não faz sentido. Por exemplo, esse aqui, ó, 19 e 21 faz sentido, porque são dois nucleotídeos de Certo. diferença, né? Aí depois, para frente, você dá uma revisada em toda a sua planilha, viu? Tá. Até por Pode isso que deixar. eu acho que eu fiz uma rede de aplótipos, eu ia te passar ela, mas eu achei ela meio estranha. Mas eu vou te mostrar ela no final, pra você ver tanto que ficou bonitinha, mesmo estranha. Eu acho que é por causa desses alelos, entendeu? Entendi. Então, ele vai dar essa frequência para cada alelo. Eu acho que para o seu trabalho, se você quiser colocar isso daqui, beleza, mas eu não colocaria, não. Tiraria, então? É, porque tá vendo que aqui ele tá colocando por alelo? Você Uhum. pode colocar dentro do seu suplemento, se você quiser. Mas aqui você está Certo. sendo simplesmente caracterizando a frequência de cada alelo. Vamos Entendi. ver. Agora, esse aqui é legal, talvez, de você colocar. Porque esse aqui, de uma certa forma, sumariza isso daqui. Essa próxima planilha, que é o gráfico da frequência dos alelos. Aí eu já sou favorável a colocar. E aí você Deixa eu vai ver. ter que esticar, não sei se está dando se está aparecendo ele aí, um gráfico, tá? Tá aparecendo. Você vai ter que esticar ele, Érica, porque é tanta população que se você não esticar, não vai aparecer. Tá vendo que eu estou esticando? É cada vez que eu estico,
o bicho aparece mais. Então, Entendi. aquilo tudo lá, aquela planilha ficou sumarizada aqui. O programa automaticamente seleciona esses dados e coloca para Uhum. você aqui. Aí faz sentido. Você pode, inclusive, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui Boa Vista, vou clicar nela e vou trocar a cor. E vou colocar um vermelho, só para a gente ver, porque Boa Vista é a população sua que tem maior número de indivíduos. Isso. Só para a gente ter uma noção aqui, deixa eu até puxar aqui para a gente enxergar melhor. Ó, a gente pode observar que as frequências dela aqui, ó, ele praticamente contém quase todos os alelos das populações. Uhum. Tipo assim, ele está bem distribuído aqui. Se você for observar, a bichinha está presente em todos. Mas Então, aqui, por exemplo, ó, nesse conjuntinho aqui, deixa eu só puxar mais aqui. Eita. Isso aqui são os alelos dos locos que você tem. uhum. Então, todos esses locos aqui, que esse tanto de coisa aqui, foi colocado aqui. Por isso que tem esses númerozinhos aqui, que são os seus Entendi. alelos. Os Então, alelos, entendi. isso. Então, eu percebo que a população de Roraima, ela tem praticamente todos os alelos, porque são esses picozinhos vermelhos aqui. Então, a população de Boa Vista tem todos os Roraima, alelos, Boa Vista. Aham. é, mas não deixa de ser, porque Boa Vista tem 70% da população de todo o estado está concentrada em Boa Vista. Aí, o que que acontece? Você já tem um elemento para sua discussão. Exatamente. Isso daí que você acabou de falar, você pode transcrever literalmente para sua discussão. Então, Entendi. entendeu? E aí, claro que o pessoal vai pegar no pé, porque tem um maior número populacional, mas aí você argumenta que você fez sua amostragem em cima do 0,1% lá. Certo. Aí aqui, lógico, vai ter esse número 2 aqui, que eu te falei que eu acho que não é um alelo, então depois a gente tem que olhar, né? E assim por diante. Então, deixa eu ver, tem uma população aqui que eu vi, um alelo. Não, peraí, deixa eu enxergar. Ó, por exemplo, tá vendo esse alelo 13 aqui? Certo. Esse alelo 13, depois você tem que clicar direitinho e trocar a cor, porque às vezes a gente não consegue enxergar, tá vendo? Ele coloca umas cores muito parecidas. Eu acho Uhum. que é, eu acho que vai ser, sabe o que? Deixa eu trocar, vamos ver se dessa população aqui, só para a gente conseguir fazer uma interpretação. Vou colocar uma cor bem esdrúxula, ela mesmo. Cantar, can, Cantar. cantar, ela já tem alelos mais exclusivos, que não estão tão distribuídos assim. Então, você vai ter que dar uma olhadinha nisso daqui, se você quiser dar uma conversada do ponto de vista de a distribuição dos alelos na população. Mas a gente tem outras análises que vão te ajudar melhor nisso aqui. Isso aqui é só uma Certo. visão geral, Certo. tá? Porque depois a gente consegue fazer isso aqui por locus. Isso aqui são todos os seus locus. E aí, quando eu te mostrar a próxima análise, que é por loco, talvez vai ficar mais fácil de visualizar, porque aqui é muito dado. Como que tá em Uiramutã? Essa parte, O Uiramutã, Iramutã, Pacaraima. deixa eu ver o Iramutã, eu vou colocar, ela tá rosinha. Cara, vamos fazer assim, vamos olhar nele por locos que a gente vai conseguir enxergar melhor do que todos os locos juntos. De repente, você vai poder olhar por loco e depois explicar todos os locos juntos, que ó, fica bem mais fácil a gente enxergar. Certo. Que é a próxima análise, que é o gráfico de frequências alélicas por população, mas por locus. Certo. Aquela lá estava todo mundo junto. Ó, por exemplo, esse primeiro locus aqui, deixa eu aumentar aqui. É a mesma coisa, a diferença é que aqui eu estou olhando só para o locus DYS576. Mesma coisinha do Certo. outro. Deixa eu puxar aqui para a gente conseguir pegar, por exemplo, aqui, ó, o Iramutã, que é o que você tinha perguntado, o que que a gente percebe? Que a gente só tem 3 alelos, ó, para ele, dentro Uhum. desse locus. Mas, Boa Vista, deixa eu ver Boa Vista. Boa Vista é o amarelinho. Boa Vista, a gente tem vários alelos que são de população de Boa Vista dentro desse locus, que é o que a gente imaginava mesmo. Uhum. E assim vai. Por exemplo, aqui a gente vê nesse locus aqui, o segundo, que a gente tem. Deixa eu puxar isso aqui para cá, diminuir.
Isso aqui você tem que puxar, porque o Excel ele não deixa. Aí você às vezes pode até copiar para o próprio PowerPoint, alguma coisa assim, ou Word para você conseguir enxergar melhor. Mas, por exemplo, esse Aham. locus aqui, a gente só tem 4 alelos. E a maior parte das suas populações tem o alelo 13. Esse alelo 15 aqui, ele é exclusivo da população, eu acho que de Alto Alegre. E assim vai. Tá vendo? Então, aqui ele tem para cada locus. E aqui a gente tem tudo isso junto, por isso que fica tão difícil de ver. Você consegue até aumentar o tamanho dos gráficos aqui, como o Excel normalmente. Entendi. Beleza? Aí, por isso que eu te falei que essa parte aqui ela é mais, tipo assim, é uma descrição mais rápida, assim, entendeu? Você não precisa ficar tão presa a ela, não. Depois, o que que ele vai fazer? Para cada locus, ele vai gerar para você os gráficos das frequências dos alelos por população, por locus. E aí tem que ver se você acha isso interessante. No lugar de você olhar do jeito que a gente está vendo aqui, eles nesse formato, ele coloca a porcentagem para você. Então, Hum, talvez pode ser interessante. Também é o mesmo dado, só com uma forma diferente de você olhar. Então, para uhum, esse locus aqui, 576, por exemplo, a gente vai vendo qual que é a frequência do alelo em Alto Alegre, por exemplo, do alelo 18. Aí você vai vendo que em Amaragi, esse alelo 18, tem uma frequência maior. Na verdade, a população só tem 2 alelos, praticamente. E assim vai. Ó, Boa Vista. Boa Vista tem vários alelos. E aí, para cada primer que você Só tem, 2 alelos só na população de Amajari? só, mas isso é para o Ah, marcador 576. Aí ele vai ah, fazer isso para cada um. Por isso que eu falei que chega a ser extenuante o que ele dá de dados. Mas, de uhum, repente, tem alguma coisa que você ache legal aqui, eu queira colocar no suplemento. Eu não vou ficar olhando todos aqui, não, tá? ah, Tá vendo que à medida que eu vou mudando, vai mudando a Constituição, porque é cada locus. certo. A gente não vai usar para o seu dado agora. Isso aqui também, que é a frequência do alelo por locus. Não precisa, isso aqui tudo é forma diferente de mostrar. Eu vou até Tá, excluir da sua planilha para você não se confundir. tá, Aí, essa planilha aqui é que você vai usar nos seus resultados. Com tá joia. certeza, essa aqui não é nem opcional, assim, igual as outras que eu te falei. Essa Aham. aqui é a tabela da diversidade haplotípica por população, tá? Essa Então, vai ter que ir, então, né? essa é uma sumarização. Vão ter duas, pode ser essa ou pode ser a outra. O que que acontece? Aqui em cima, eu vou até colocá-la de vermelho para você. Eu te mando ela depois para você lembrar que essa aqui não tem como escapar. Tá. Aqui em cima ele vai colocar qual é o locus, qual foi o número de indivíduos que você genotipou por locus, qual é o número de alelos que você tem para cada um desses locus aqui, o número efetivo de alelos, que são aqueles alelos que contribuem para a heterozigosidade na sua população. Índice de Shannon você não precisa usar, tá? E aqui a diversidade haplotípica para suas populações, O que é esse índice de Hzinho. Shannon seria o quê? Esse índice de Shannon é o índice de diversidade, só que esse índice aqui, ele é mais usado para marcador dominante, Ah, RAPD, ok. então, tipo assim, Entendi. para você o que importa é esse aqui, o Hzinho, Aham. Vita, o N, NA, NE. Esse aqui, unbiased aqui, que eles falam, é porque eles fazem como se fosse uma rarefação com base no número dos indivíduos. Mas aí eu acho que você perde muita informação, porque ele vai pegar com base no menor número, Certo. para poder fazer uma comparação com os tamanhos de população como se fossem os mesmos. Mas aí a gente vai pegar o menor, que é 4 ou 3, não lembro. Aí eu acho que não é legal, sabe? Uhum. Então não usaria, né? Não, ele é a mesma coisa, só que ele é o é, unbiased. Então eu acho que não precisa, acho que você pode ficar com esse aqui mesmo. Só que Certo. aqui você tá vendo que ele tá dando por marcador, por população. Isso aqui, tipo assim, eu quero saber o geral, não importa especificamente por marcador. Aí aqui embaixo, é lá embaixo mesmo,
Aí você tem por população já sumarizada essa informação. Então, dados seus 23 marcadores microsatélites, você tem para a população de Monte Alegre 3,3 alelos, 2,6 alelos efetivos e uma diversidade haplotípica de 0,5. Entendeu? Então, vai ser essa parte que você vai usar. Certo. Porque essa parte aqui é a parte que sumariza os seus dados de genotipagem. Aquela lá de cima fica muito específica. Entendi. Tá tranquila essa parte? Tá indo. Ó, eu vou até deixar ela marcadinha para você, porque aí você Tá. pode fazer uma planilha com ela para o seu trabalho. Isso aqui, ó, é a média, mas ele tem esse desvio aqui, ó. É. E o mais legal é que aqui embaixo ele te dá o total, porque você quer fazer uma caracterização da população. Então, considerando todos os seus indivíduos, você tem uma diversidade haplotípica de 0,5. O que eu acho legal também é que aqui embaixo, ó, ele coloca tudo para você, o que significa cada um das siglas. Então, NA é número de diferentes alelos, NE é o número efetivo de alelos, o I é o índice de Shannon, eu falei que você não usa. Aqui você tem a porcentagem de loco polimórfico. Então, 100% dos locos foram polimórficos para Alto Alegre, 100% para Amaragi, 86% para Mucajaí. Isso aqui eu acho que pode ser legal também de você colocar na caracterização dos locos. Então, percentual de De locos polimorfismo. polimórficos. Uhum. No geral, você tem que os seus locos para todas as suas populações tem 97% de polimorfismo, o que é muito bom. Muito bom. Então, eu marquei aqui para você esse dadozinho aqui das suas planilhas. Eu vou te passar ele. Deixei de vermelho. Tem alguma dúvida aqui, Érica? Ficou confuso? Dúvida, na verdade, assim, o que me gera dúvida aqui é como que eu vou discutir, descrever isso, entendeu? Mas isso aí é conforme eu for colocando aqui no trabalho, vai fluindo, né? Eu acho que você pode fazer No até momento, assim. entender como funciona e o que é. Ah. Natácia, aquele Beleza. alelo lá do primeiro marcador Ah, é 17. Fui olhar aqui, foi um erro mesmo na digitação, na hora de colocar lá. então eu acho que agora, nesse Importante momento, importante fazer a revisão mesmo, depois porque geral, tem né? alguns lá. Ó, até agora o que eu ia te sugerir seria o seguinte, por exemplo, você já pode pensar assim, escrever aí material e métodos para a Certo. caracterização da diversidade genética. Aí, dois pontos, né? Número de alelos, número efetivo de alelos e diversidade haplotípica por população foi utilizado o programa de NIX. Certo. Que aí vai ser isso aqui, ó, que está aqui no início, bem a descrição da planilha. Você pode fazer na sua planilha geral, peraí que eu tenho que descer. No lugar de você fazer separado aquele valor de porcentagem de locos polimórficos, você pode fazer uma planilha e colocar aqui, ó, PL, porcentagem de locos polimórficos. E aí você coloca o dado aqui para suas populações. Por exemplo, Monte Alegre, 100. Deixa eu pegar essas aqui que eu já faço até. Então, por exemplo, a gente coloca aqui, ó, no lugar de você criar uma planilha separada, sabe? Uhum. Eu acho que fica mais fácil. E aí você também já pode colocar, tipo, igual tá aqui, a porcentagem de polimorfismo por população, de locos polimórficos por população, foi estimada também utilizando o programa de NIX. Aí, depois você vai nos seus resultados e coloca o número de alelos encontrados nas populações foi tanto. Para verificar o número de alelos por população, veja a tabela 1. A população que teve maior número de alelos efetivos, porque os alelos efetivos são aqueles que contribuem para a diversidade genética,
foi a população X. A que tem menor diversidade genética foi a população Y. Então, tudo isso, está vendo que já vai pensando em discussão. Aham. Nós verificamos que a diversidade genética maior foi na população de Boa Vista, tendo em vista que ela tem 70%, igual você falou, da Aham. população do estado, isso era esperado, assim, assado. Perfeito. E aí, se a gente Pronto. conseguir fazer por mesorregião, fica até mais fácil de discutir. Certo. Então dessa parte aqui, tem alguma dúvida a princípio? Você acha que ficou legal o gancho das ideias? Não, eu acho que ficou legal. Gosto Uhum. das ideias. Vai dar para dar uma clareada aqui. Uhum, porque é igual eu te falei, que a ideia também era você conseguir já meio que escrever e interpretar. Não Uhum. só eu te mostrar. Então, mostrei o resultado, a gente já vai falando a interpretação. Se tiver alguma dúvida, Aham. tá? A próxima parte é o padrão do alelo para os seus dados, nas suas populações. Eu gosto muito desse aqui, eu vou te mostrar por quê. Vou esticar novamente. Essa planilha anterior aqui, na qual a gente tem o número de alelos efetivos, a diversidade haplotípica, ele coloca para você neste gráfico. Inclusive, o número de alelos privados, aquele que a gente pediu para calcular. Tá vendo ele aqui? Uhum. E ele faz isso por população, não por locus. Então, isso fica muito mais fácil para a gente enxergar. Aí você tem que esticar bem, porque suas populações são muitas. Então, essas coluninhas seriam o quê? Alelos privados. Ó, o primeiro, esse azul, isso você pode mudar a cor, tá? Só vir aqui com o botão direito, sei lá, vou colocar esse azul aqui, o vermelho, só para. Ah, mas tá ótimo com a azul, aquela cor lá. Tá Então, bom, pronto. beleza. Aqui é o número de alelos. Então, a população de Alto Alegre tem aproximadamente 3 alelos. Certo. Boa Vista, ó, de fato, é a que mais tem. Quase Certo. cinco e Isso é meio mais ou esperado. menos, tá vendo? Certo. Aham. Então, isso é para o número de alelos. Agora, vamos ver o número efetivo de alelos. Esse aqui, se você quiser tirar, você pode. Aí é só você vir aqui e clicar em excluir série. Tá vendo? Quando eu excluo, ela some aqui e limpa melhor. Por que que eu te Certo. falei isso? Porque isso aqui é o número de alelos com uma frequência maior ou igual a 5%. Aqui provavelmente vai entrar aqueles errinhos de genotipagem, 2, entendeu? Ou alelos com a Certo. frequência muito baixa. Se você quiser deixar, tudo bem, não tem problema. Mas são alelos com a frequência menorzinha. Então depende se você quer discutir isso ou não, Certo. tá? Esse NE aqui é o número efetivo de alelos, que é o que vai efetivamente contribuir com a sua diversidade genética. Ele está em cinza. E como a gente. Cara, o maior deles realmente é em Boa Vista, ó. Uhum. É quem tem mais número de alelos efetivos. E a gente vê que nas outras populações é mais ou menos próximo. Tanto que, se você olhar o seu perfil aqui Você quer a descrição da diversidade genética? Você vai ver que o número de alelos é muito próximo, o número efetivo de alelos é muito próximo, obviamente tirando Boa Vista, que é um outlier. E Certo. isso reflete no seu FST, que a gente vai ver lá no Arlequim, que foi zero, não teve diferenciação entre as populações Certo. genética. Então, a composição entre elas é muito parecida. Esse I aqui eu vou excluir ele, porque aquele índice de Shannon a gente não quer ele aqui. Então, já limpou mais. Esse tracinho aqui é a sua diversidade haplotípica, é o Hzinho. Então, eles fizeram em Aham. tracinho. A maior diversidade haplotípica, de fato, é em Foi Boa em Boa Vista. Vista. Uhum. Então, depois, se você quiser mudar a cor e tudo mais, eu tiraria esses número de alelos aqui comum, essas coisas. Eu acho que isso aqui, nesse primeiro momento, vai só poluir seus Confundir. dados. Aí você fica em cima só da descrição. Deixa eu só ver uma Da coisa. diversidade e número efetivo de alelos, não é isso? Isso. Aí, é tanto que ficou mais limpinho. Sim, ficou legal. Ficou bom. E aqui você vai olhando por população. E aí, aqui você vai juntar com esse dado que eu te falei de Amova lá do Arlequim.
Aham, vai casar perfeito, porque os seus dados estão conversando entre si. certo. Então, a diversidade genética, ela está distribuída de forma muito próxima entre as populações, os números são muito próximos. A maior diversidade, os maiores índices de diversidade haplotípica, número efetivo de alelos, está em Boa Vista, e a gente vai discutir isso. E pronto, Certo. Fechou o trabalho. fechou. Agora esse aqui eu nem vou olhar esse aqui também, que esse aqui é só para te dar dor de cabeça. Mas já que eu só vou te falar que ah, não, mentira. Posso excluir isso, não, tô doido. Isso aqui são os alelos privados por população. É porque, como eu já olhei aqui, eles já estão plotados pra gente aqui, ó. Certo. Esse número de alelos Não, essa parte exclusivos. aí, os alelos privados, não, né? É Pois é, tô, importante. tô doida. Inclusive, eu acho que podia até trocar a cor dele aqui depois, se você quiser pôr outra cor, porque tá muito pequenininho aqui embaixo. Como são alelos privados, a gente espera que eles sejam bem poucos mesmo. Por quê? Eu acho que seriam os alelos raros, seriam isso, não? É, porque são os alelos, na verdade, eles são os alelos que ocorrem São só naquelas populações, mais específicos. só Eu acho que específicos. um vermelho aí seria legal, né? Eu também acho. Deixa eu ver. Destaque bem. Aí, ó, tá vendo? Porque ele é bem pequenininho. Então, por exemplo, a população de Amajari não Ah, tem não alelo tem. privado, mas a Certo, população de Boa Vista é a que mais tem alelos privados. Por isso que certo. aquela ideia que você falou de separar por mesorregião vai ser legal. Porque aqui a gente não sabe se tem, não tem nenhum porque a amostragem foi pouca, ou se de fato não tem nenhum. Certo. Mas, mesmo assim, por exemplo, tem populações bem pequenininhas que você tem alelo privado. Então, se alguém te espremer, você vai falar: não, tudo bem, a gente reconhece que tem esse viés, mas eu tenho populações pequenas que ainda assim têm alelos privados. Certo. Aí ele está aqui. Então, se você quiser a E lista a desses, maioria tem, né? Na maioria tem. tem. Uhum, Imagino que se tivesse um N maior, esse número aumentaria, é. né? Aham, eu achei super legal isso, ó. A maioria Muito, tem, só tem uma que não tem. muito bom. Então, eu acho mais fácil ver assim pelo gráfico, tá? Por quê? Porque aqui, ó, embaixo, se você quiser pegar e fazer isso também, usar essa planilha aqui, ó, no lugar de usar essa daqui, que você pode ver que ele faz de várias formas as planilhas. Tem essa aqui, essa aqui também pode ser uma planilha legal de você usar. Deixa eu perguntar, Natácia, Uhum. esses alelos, como é que é o nome? Privados. Privados. Tem como nós sabermos quais são esses alelos? Sim, tem. Tem como. Porque seria interessante, né? E aí, por quê, por exemplo? O que que poderia, qual a justificativa disso, né? O que De que ter uma. justifica de ter esse alelo privado nessa população, ser específico dessa população? Por que seria, né? Olha, Seria interessante a gente falar sobre isso, né? Tem não simplesmente dizer que tem, né, a uhum. quantidade, tem ausência ou presença, e a quantidade que está maior em Boa Vista, Eu mas acho assim, por quê, assim. né? Os alelos privados, geralmente, eles dão um indicativo de ausência de fluxo gênico, porque Sim. são Ah, alelos exclusivos. Mas os certo, seus dados nos mostram que você tem fluxo gênico muito grande, que as suas populações não estão diferenciadas. Então, certo, embora você tenha alelos exclusivos, alelos privados, esses alelos não têm uma quantidade muito grande a ponto de ter uma diferenciação populacional. Eles estão nas suas certo, populações, mas não conferiu nenhuma diferenciação. Se tivessem em maior quantidade, talvez a gente teria. Mas, como vocês estão trabalhando com essa questão forense, eles podem ser utilizados para a parte de identificação. Então, por exemplo, se eu sei que esses alelos eles são exclusivos, sei lá, de Boa Vista, e eu tenho algum suspeito que tem esse alelo, eu já posso identificar que ele veio daquela região e não da região Y entendi. ou Z. Aí você pode usar o argumento do ponto de vista da aplicabilidade, entendeu? Mas Uhum. aí, inclusive, conversa de novo com o seu dado de AMOB, de FST, que você tem um número de alelos muito privados. Ó, se você for olhar, aqui dentro de Alto Alegre, a gente tem
0,2 alelos privados. É muito pequeno. A frequência deles é muito pouca nas suas populações. Então, por isso que, mesmo presentes, mas Uhum. eles não influenciam na diferenciação, né? Exatamente. Porque são Da um número diferenciação muito genética. baixo. Isso. Então, isso daqui acaba que é um dado interessante também, porque conversa novamente com a sua amova, conversa com os seus dados de diversidade que estão muito próximos entre si, Uhum. né? E inclusive a frequência dos alelos. Os alelos privados que você falou da frequência deles e quais são, estão nessa lista aqui, que é a última lista. Eu vou colocar ele em vermelho também. Não necessariamente você tem que colocar, se você colocar, você pode colocar no suplemento, que eu acho que essa, se você pegar essa planilha aqui, tá vendo? E colocar aqui alelos privados, é porque eu particularmente acho melhor colocar os dados genéticos aqui e as populações aqui, entendeu? Uhum. Acho melhor organizar assim. Aqui nessa planilha, eles colocaram as populações aqui, ó, que é muito mais comprido, e os dados genéticos aqui. Certo. Então, você pode pegar esse dado aqui, ó, de alelo privado, vou marcar em verde para você, e colocar nessa planilha anterior aqui. Aí você vem colocando para cada população. E aí, se você olhar, eles são muito próximos entre as populações. Então, realmente, está tudo muito homogeneizado, o fluxo gênico é de acordo com o cromossomo Y, né? A gente Certo. pode dizer que tem fluxo gênico entre as populações. Está tudo conversado. Agora, a lista de quais são esses alelos privados. Aqui, ele coloca para você qual que é a população, o locus, que você tem o alelo privado, e qual é esse alelo. Então, na população de Alto Alegre, nesse locus aqui, é o alelo 15. Só ocorre lá em Alto Alegre. Uhum. E assim por diante. Ó, Boa Vista é o que realmente é o que mais tem. Então, para esse locus aqui, tem 2 alelos exclusivos. Esse aqui só tem um. Esse aqui, ó, o locus 456, tem 4 alelos privados. Então, você pode colocar. A gente detectou a presença de alelos privados em uma frequência muito baixa. Certo. E eu acho, Érica, que com isso a gente fecha. Tem essa outra planilha aqui, que também é de alelos privados. Aí você vai falar assim, tá, mas qual que é a diferença dessa para aquela outra planilha? A diferença é que aqui ele te indica qual que é a sample, qual que é a amostra. Aqui ele tinha Certo. colocado para você só a população e o locus. Aqui Hum. ele coloca para você, ó, na amostra AA002, na população de Monte Alegre, para o primer tal, esse aqui é o alelo exclusivo. E aí ele vai colocar para cada primer. Mas eu acho que não seria interessante por Não, amostra, não sei, não, né? Eu acho que isso no geral não mesmo. seria. Então, assim, só para te mostrar, caso você queira ver alguma coisa, depois para sua apresentação, mas é isso. Então, aqui nessa planilha do Tá. GNIX, o que você vai pegar? Os alelos privados, que já estão aqui. Uhum. Aqui. Essa planilha aqui, eu marquei de vermelho se você quiser olhar, mas eu acho que só se você quiser colocar no seu suplemento, eu acho que não precisa, porque aqui você já tem, marquei aqui para você em amarelo, o dado dos alelos privados para cada população, que no fim das contas é o que importa para a gente, o Certo. gráficozinho aqui e os dados de diversidade. Ah, e se eu Certo. quiser usar aquelas descrições dos alelos, pode também, para você fazer a descrição de cada um dos alelos. O povo gosta desses gráficos aqui, ó, que Uhum. é a frequência alélica por locus, por população. Natácia, e eu teria como, tá? A gente caracterizou a diversidade haplotípica na população de Roraima, Uhum, né? Com esses dados aí a gente consegue fechar isso, né? uhum. Mas, por exemplo, a gente consegue comparar essa diversidade, por exemplo, fazer uma distância genética em relação às demais populações do Brasil? Ou para Se você, agora não
Para Ah, agora, aí você teria que ter o banco de dados. Mas eu tenho entendi. mais análises no Arlequim que podem tornar o seu trabalho mais robusto. Isso aqui, tipo assim, é Certo. o básico. A gente entra Tá. no Arlequim agora, e aí, se você conseguir. Então, seria o seguinte, o que eu poderia colocar aqui do Gene Alex seria Uhum, a frequência dos uhum, alelos, seria isso, sem ser por uhum. locos. A frequência alélica. Pode pôr Ou por locos frequência, também. ou a frequência haplotípica. Eu tenho isso também, não tem? Ah, é a frequência haplotípica. Pode ser a frequência haplotípica. É melhor de você colocar. Frequência alélica e frequência Não, haplotípica. pode pôr só frequência alélica, Ah, número de alelos, número de alelos, número efetivo de alelos, número número de de alelos alelos, privados, efetivo de alelos, uhum, número de alelos privados, porcentagem de locos polimórficos por população, porcentagem de locos polimórficos por população, locos polimórficos por população. isso. Aí fecharia aí, né? Percentual. Fecharia. Eu vou até puxar essas planilhas que eu te falei, que seria legal de você pegar os dados aqui para frente, para você Tá, encontrá-los mais facilmente. Se você quiser tá. caracterizar os locos com esse gráfico aqui, que eu acho que para mim, sinceramente, fica muito difícil de enxergar algum padrão nele, porque está tudo misturado. Mas se você quiser É, colocar no suplemento esse daqui eu acho que pode ser legal no suplemento do seu trabalho. por locos, É, que é a população por locos. Aquela ali tá geral, né? Todos os aquela locos ali tá juntos. geral, aí eu acho assim que, eu não sei você, mas eu não consigo enxergar, Exa- entendeu? Aham. É, ficou muito. Teria que abrir bastante para enxergar essas cores aí, né? Teria que Porque são abrir. 15, cada barrinha dessa são os 15 municípios, não é isso? Não, Não? cada É uma barrinha dessa. população. Isso, exatamente, para o alelo que ela ocorre. Isso. Então, assim, eu. E fora que aqui você fica complicado você mostrar isso aqui, porque a pessoa vai olhar e vai falar, isso aqui, ó. Esse aí tá errado. Esse tá errado. Foi errado. Tá, tá joia. Não Agora, vamos esse colocar. aqui, por outro lado, eu acho que nem que você exclua, porque aqui tem como você excluir, tá vendo? Quando você Uhum. exclui, você já corrigiu. Aqui fica Certo, legal de você mostrar como caracterização geral. Eu acho certo. super interessante. Seria HAGF, então, né? Que é a Isso. Eu vou colocar ela aqui intensidade como protípica por amarelo, loco. que é aquela coisa assim, tá? Se der tempo de você colocar, pode ser legal. Não é nem ficar discutindo em cima, não. É só para caracterizar mesmo os seus marcadores microsatélites. Tá, ok. Entendeu? Então, fechou. Deixa eu salvar para a gente não perder. Então, assim, eu escreveria a partir disso daqui primeiro, fazendo aquilo que a gente falou. Escreve o método e já vai para o resultado. Certo.